Olá, o Saber Direito Profissão já está no ar. O programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana, a gente assistiu várias aulas sobre processo penal. E quem deu esse curso pra gente foi a professora Soraya Mendes, que eu recebo aqui no estúdio. Tudo bem, professora? Tudo bem, Mariana? Bem-vinda aqui ao Saber Direito Profissão. O prazer é todo meu de estar aqui com você, de poder compartilhar um pouco dessas experiências aí. Vamos saber um pouquinho então da sua carreira. Quero começar perguntando, você não é de Brasília, pelo sotaque eu já vejo, é do Sul? É, que na realidade eu acho que eu já não tenho mais sotaque nenhum, porque faz 15 anos que eu moro em Brasília, mas normalmente na segunda palavra as pessoas já dizem, você é gaúcha. Então, enfim, eu sou gaúcha. E o que te trouxe a Brasília foi o trabalho, foi o direito? Foi o trabalho, foi o direito, foi o que era para ser uma breve passagem pela consultoria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, à época, tornou-se 15 anos de permanência nessa terra e daqui eu não saio mais também, gosto mais de Brasília. Gostou, que bom. Mas o direito entrou na sua vida com quantos anos, professora? O difícil é dizer quando o direito não esteve na minha vida. Muito embora, muito pequena, eu achasse que eu ia seguir um outro rumo. Na verdade, assim, eu sou uma espécie de jornalista frustrada. Então, Ia ser minha colega. Eu acho que porque eu gosto muito de falar, sempre gostei muito de falar, sempre tive assim muitas participações também naquilo que eram as esferas políticas das crianças, dos adolescentes, em grêmio estudantil, essa coisa toda. E eu achava que o dom do falar, era algo que estava muito dedicado também a essa transmissão de conhecimento. Isso tem um pouco a ver com algo que eu fui fazer lá no mestrado, que é em ciência política, mas que foi sobre comunicação, porque eu escrevi sobre liberdade de comunicação. Mas, enfim, logo em seguida, quando veio a adolescência, isso ainda era um desejo meio de criança, quando vem a adolescência, aí o direito foi amadurecendo mesmo, porque aí eu fui percebendo, a família toda percebendo também, enfim, isso faz muita diferença na vida do adolescente. Que é um momento de indecisão, né? Muita gente acaba sendo até pressionado às vezes. Na verdade, assim, naquele momento de inscrever no vestibular, foi uma hora que eu disse assim, eu vou fazer sociologia. Aí minha mãe, como assim sociologia? Você passou ano falando que você ia fazer direito, agora você vai... Não, agora você escreve em direito. E eu acho assim, não chegou a ser uma pressão, nada disso, mas, por outro lado, foi a melhor alternativa que eu poderia ter optado, né? A melhor opção que surgiu para mim. Eu acho que dali para diante, mesmo eu tendo cursado uma outra faculdade, tendo feito... Aí eu fui fazer ciências sociais, né? Sociologia, antropologia, ciência política, me apaixonei pela ciência política, fui fazer um mestrado em ciência política e abri, tanto no doutorado quanto no pós-doutorado, outras perspectivas, eu nunca saí do direito. Então, eu vou buscar áreas fora do direito. Normalmente, eu falo isso também muito para os meus alunos, para as minhas alunas, né, para o pessoal mais jovem. Procurem um pouco de ar fora do direito também. Isso também nos faz muito bem. Ter outras perspectivas que sejam perspectivas que nos permitam olhar para o direito também de uma forma crítica. E né? esses temas se complementam, né? Se a gente for parar para pensar. Todos eles. Eu não consigo vê-los de forma estanque. Na verdade, sempre tem, aí você perguntava, né, da questão da advocacia, enfim, sempre há algo de defesa de direitos. O que eu escrevo, o que eu pesquiso e o que eu escrevo tem um direcionamento muito grande em termos de defesa de direitos. Então, claro que, como pesquisadora que eu sou, eu não levanto bandeiras de teses que são teses a serem utilizadas na advocacia. Mas, por um outro lado, eu levanto bandeiras que são bandeiras que dizem respeito com os direitos, muito especialmente com os direitos das mulheres, né? Professora, e por falar nisso, o papel da mulher dentro da advocacia também tem tomado proporções, graças a Deus, né, grandiosas. Eu acho que sim, eu acho que nós ganhamos muito espaço em quantidade. Embora nós ainda precisemos lutar muito para sermos reconhecidas, para termos as nossas vozes respeitadas, o espaço do direito, por mais que pareça já um espaço igualitário, dada a quantidade, porque nós somos advogadas, nós somos magistradas, nós somos promotoras de justiça, cada vez mais as mulheres tomam em número esse ambiente. Mas, por um outro lado, nós ainda encontramos muitas dificuldades de ter as nossas vozes acreditadas. E muitas vezes também de fazer com que se reconheçam as especificidades do que é
uma mulher engravida, por exemplo. Então, estar, por exemplo, aguardando durante muito tempo uma determinada audiência, enfim, faz com que se provoque, como provocou, modificações na própria legislação. Então, nós temos questões que são questões muito particulares, que precisam ser vistas, e nós precisamos também de um reconhecimento efetivo, né? Mas eu também sou uma entusiasta, assim, né? Como esse sorriso, né, que você abriu, a dizer assim, que bom que a gente está ganhando esse espaço. E já passou por alguma situação no começo da carreira, por ser também a área penal, porque ainda tem isso, né? É mulher e ainda numa área que tem muito homem. Na verdade, até isso tem uma relação muito direta com todo esse curso, de tudo que a gente conversou ao longo dessa semana. Porque nós, no campo ainda do ensino, no campo da produção doutrinária e também no espaço da advocacia, ainda sofremos, de uma certa forma, um olhar meio desconfiado de ser uma área muito dura, dadas as questões com as quais se trabalha, e, por um outro lado, também uma área muito, aspas, dada à racionalidade, que é algo que se identifica com o homem. Como se a mulher é muito sensível, a mulher é emotiva, e esse aqui não é o espaço dado para subjetividades, né? E o que eu acabo escrevendo e afirmando é que subjetividade não é subjetivismo. A gente tem que afirmar a subjetividade, mas não dá espaço para que se pense o que quiser em qualquer seara. Inclusive, você escreveu sobre esse tema, né, professora? Do que se trata esse livro? Olha, na verdade, o Processo Penal Feminista, que é esse novo livro, ele vem também numa seara de produção de conhecimento que já tem um certo tempo. Eu escrevi em 2014 o Criminologia Feminista, que foi o primeiro livro sobre criminologia feminista no Brasil. E durante esse período todo de estudos a respeito de novas perspectivas epistemológicas, eu tomei como um dos pontos principais a discussão da dogmática como um espaço de poder. Então, nós somos muitas criminólogas, né? Temos várias mulheres escrevendo sobre a área da criminologia. E escrever sobre criminologia significa apresentar um diagnóstico, o que é muito importante. Agora, quando nós escrevemos no campo do processo penal, e daí o processo penal feminista, nós estamos disputando discursos. E discursos que se dão diretamente naquela que é a parte mais real da vida de uma mulher, que seja vítima dentro de um processo penal ou que seja mesmo uma mulher criminalizada, que é lá na sala de audiências. Então, entre apresentar um diagnóstico, que eu acabo apresentando também aí no livro, falando da nossa exclusão nesse campo do conhecimento, nós somos muito poucas, Mariana. Para você ter uma ideia, a pesquisa que eu fiz faz um levantamento de que nós somos menos de 1% do que se produz de conhecimento no campo do processo penal no Brasil. É muito pouco, né? É muito pouco. Eu fiz um levantamento que aqui, enfim, eu não sei, não vou lembrar o número exato, mas de mais de 15 mil obras no campo do processo penal, em que eu fui fazendo sucessivas filtragens até chegar a um número de 109 obras de autoras mulheres no Brasil. Ou seja, nós somos muito poucas. Por que nós somos muito poucas? Eu acho que isso acaba conectando com aquilo que você falava antes. Olha, isso é um campo muito duro, é um campo dado muito a aspas, racionalidade, os espaços aqui não são espaços de subjetividade. E o que eu acabo escrevendo é que a gente precisa ter uma garantia de que as diferentes vozes venham para dentro do processo e que isso é possível, sim, epistemologicamente falando. Então, daquilo que era a descrição lá em 2014, e o Criminologia Feminista esgotou, já está na 2ª edição, enfim, também esgotado, enfim, que foi muito bom, porque um livro com esta palavra feminismo, ele é um livro que ele enfrenta muitas dificuldades, aí saiu por uma grande editora no Brasil, vem agora um processo penal feminista, talvez de uma forma ainda mais ousada. Mas tem uma das coisas que as juristas, mas muito especialmente as feministas fazem, é ser ousadas. Então, estou ousando pensar aí o processo dentro de uma outra perspectiva. Que bacana. Esse livro, então, você indicaria para quem está já se formando, para quem está se especializando na área? É um livro mais denso? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O que as pessoas dizem? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Porque, enfim, eu sou muito crítica, né? Eu sou uma pessoa muito crítica e crítica de mim mesma, óbvio, né? O meu primeiro objeto de crítica sempre sou eu. Mas o que as pessoas dizem é o seguinte, eu tenho uma facilidade de escrita. Eu acho que essa coisa da comunicação é algo que está... Você traduz. E eu tenho essa preocupação. Eu acho que o teu termo, ele é um termo
Exato. Eu tenho uma preocupação muito grande de que aquilo que a gente escreva seja algo inteligível pelas pessoas. Então, assim, eu não tenho uma preocupação em fazer dessa escrita uma escrita que seja uma escrita rebuscada ao ponto de que somente os entendidos ou entendidas possam entender. Mas e esse conceito já está ultrapassado, né, professora? Porque você passar a informação de forma clara e leve é o que realmente faz sentido lá na ponta para quem recebe a informação. Essa barreira, para mim, ela rompeu. Eu tenho outros livros também publicados, tenho vários outros textos publicados em vários lugares, mas ela rompeu essa barreira da linguagem, ela rompeu muito para mim com criminologia feminista. Porque tem pessoas que são de outras áreas. Já encontrei pessoas da área da psicologia e falam, olha, professora, eu li seu livro. E nossa, a melhor coisa que poderia acontecer para mim é uma mulher que é uma psicóloga, ou um psicólogo, também já aconteceu, que está dentro do sistema de justiça criminal, que lê um livro de criminologia feminista e que conseguiu compreender. Então, de maneira que, claro, o livro tem, o processo penal feminista, vários momentos de densidade teórica, porque desafiar um campo epistemológico do processo, ele não pode ser feito também de uma forma muito solta. Mas, por um outro lado, ele vai falar de questões que são questões muito reais, muito concretas, que são conhecidas de todos e todas as pessoas. Não só por quem está vivendo dentro do sistema de justiça criminal, mas por quem abre os jornais e, por exemplo, vê uma denúncia, enfim, a respeito de estupro, por exemplo. Então, vamos pensar a respeito daquela vítima? Como é que a narrativa daquela vítima vem para dentro do processo? De que maneira isso se transforma em prova? De que maneira a maneira como aquela vítima é tratada dentro do processo pode se refletir ou não na nulidade de um determinado ato? Então, tem consequências aí. Por isso que eu acho que ele é um campo de disputa de poder, mas é um campo de disputa de poder dentro de uma capacidade, ou de uma tentativa de comunicação que seja fluida. Legal. Vou ler e depois te conto o que eu achei também. Que bom. Professora, vamos fazer uma pausa então rapidinho? A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. No próximo bloco tem bate-papo sobre mercado de trabalho. O Saber Direito Profissão está de volta e agora no segundo bloco a gente fala sobre mercado de trabalho. Hoje aqui comigo a professora Soraya Mendes. Professora, a gente falava então um pouco da sua carreira, vamos falar um pouco então de quem agora está entrando no mercado. O que esses estudantes vão encontrar? Olha, Mariana, a gente sabe muito bem que o mercado de trabalho no Brasil, muito especialmente, ele não é nada fácil, mas isso seja em qualquer profissão. O que eu acredito que seja fundamental é de que nós tenhamos consciência disso, de que nós tenhamos consciência do porquê as coisas estão como estão, ou seja, tem uma estrutura econômica, social por trás, que faz com que a gente tenha muitas dificuldades no mercado de trabalho, mas, por outro lado, também que demanda daquele profissional, daquela profissional que está chegando, eu acho que um nível de especialização, de formação e de dedicação muito grande. Um diferencial mesmo. Eu acho que tem que ter um diferencial, sim, tem que se estar muito atento e atenta para aquelas que são as questões mais atuais, né? Não se pode entender que, como eu sou professora, as coisas também, assim, eu percebo de um lado da formação e do outro lado do profissional e da profissional que está chegando, né? Até porque pela minha atividade profissional, enfim, também percebo bastante isso. Então, muitas vezes, assim, o estudante entender que a sua formação esgota no momento em que ele faz uma prova. E a gente percebe no dia a dia é que os estudantes e as estudantes que vão além disso são aqueles que estão conseguindo se colocar nesse mercado, que é um mercado difícil, como eu dizia antes, mas que, por um outro lado, também não é intransponível. Professora, chegou agora para a gente uma pergunta de WhatsApp, é da Lara Galvão, aqui de Brasília. Pode rodar. Quais são as principais características e os principais conhecimentos para ser um bom advogado? Receita mágica tem? Pois é, não tem receita mágica, não tem receita de bolo.
Mas o que eu acho, né, e o que é o que faz a minha formação, por exemplo, eu sou uma advogada que trabalha dentro das ciências criminais, com o direito penal, com o processo penal, mas eu sou uma advogada especialista em direitos humanos. Então, veja bem, quando você diz assim, você é uma advogada especialista em direitos humanos, então você trabalha no penal? Não, na verdade, a minha atuação hoje, ela está muito mais dedicada às demandas, que são demandas do acesso à educação, por exemplo, porque no nosso escritório o que a gente acaba fazendo tem muito a ver com isso, com assessoria a prefeituras, com relação a políticas públicas na área da educação. Diz respeito também óbvio, pela minha formação e pela minha dedicação à violência contra a mulher. Ou seja, a minha área de formação é uma área que me exige conhecimentos que estão na área do direito penal, que estão na área das políticas públicas, que estão na área da compreensão fundamental daquilo que está previsto no nosso texto constitucional e dos instrumentos necessários para isso. Então, a gente trabalha com ações constitucionais em assessorias, de maneira que mandado de segurança, ação direta de inconstitucionalidade, ADPF, enfim, isso está no nosso cotidiano. Então, responder para a Lara dizendo assim, qual é o conhecimento que você tem, vai depender muito da área que você vai se dedicar. Agora, porque o que eu posso trazer da minha formação é que eu estiquei tudo o que eu podia da corda em termos de conhecimento na área das ciências criminais. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, todo ele indo para o direito constitucional e as ciências criminais. Mas o que eu trabalho, essencialmente, tangencia isso e traz mais ainda algumas demandas para mim. Então, estar bem preparado para aquilo que você vai escolher é o fundamental. Então, se você escolheu o direito tributário, não vou falar muito sobre isso porque realmente não entendo, mas se você escolheu o direito tributário, busque ter os melhores conhecimentos nessa área. Então, isso é o que vai fazer o seu diferencial. Quando a pessoa chegar a conversar com você, o seu cliente, seja o seu cliente individual, que no meu caso pode ser uma mulher em situação de violência, ou pode ser um prefeito, uma prefeita municipal. Eu saber o que eu posso contribuir em termos de assessoria, consultoria jurídica para uma prefeitura, ou mesmo para um governo de estado, ou que eu posso contribuir na proteção daquela mulher que vem também em relação à violência doméstica e familiar. Então, isso eu acho que é o fundamental, né? Como você diz, receita mágica não tem. Tem muito estudo. Muito, muito, muito estudo. Isso em qualquer área, né? Por que você escolheu a advocacia privada? Olha, enfim, existem escolhas que a gente faz na vida por questões pragmáticas. Algumas vezes eu tenho vários colegas, enfim, já tenho mais de 20 anos de profissão, então as coisas acabam sendo um pouco mais fáceis olhando numa retrospectiva. Tenho vários colegas que escolheram o Ministério Público, tenho colegas que escolheram a magistratura, enfim, alguns e algumas de nós por questões pragmáticas. Olha, eu quero um concurso, eu quero uma estabilidade, enfim. Mas, no meu caso, não teve uma opção pragmática, aliás, não foi uma escolha pragmática. Foi uma questão de, eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou ter que usar, era de dom. Eu defendo o que eu faço da minha vida é defender. Então, tanto é que durante algum tempo, eu fui professora efetiva, de universidade pública, pedi exoneração. Aliás, na universidade pública eu fiz tudo. Eu fui professora substituta, eu fui professora efetiva, fui professora visitante em programa de mestrado e doutorado. E nesses momentos, eram momentos em que eu tinha dedicação exclusiva, então eu não podia advogar. E aí vários colegas perguntavam assim, nossa, mas por que você paga a OAB? Você está pagando a OAB por quê? E tal. Porque eu sou professora, mas eu sou advogada. Então eu nunca consegui, veja bem, e agora eu vou dizer, sentimentalmente me desligar daquela que era a minha vinculação inicial. Eu fiz o exame de ordem ainda como estudante e passei. E quando eu fiz o exame de ordem, a minha turma fez, nós éramos praticamente 100 colegas, eram 2 turmas, né, de formandos e formandas, e passamos 11. Eu recebi a minha carteira da OAB no dia da minha formatura das mãos do presidente da OAB. Legal. E quando eu recebi aquela carteira, eu imaginei assim, eu sou advogada. Então, eu não sei te explicar, talvez de uma outra maneira que não seja isso. O que eu faço da minha vida é isso. Então, eu não saberia acusar. Eu não sei se eu não saberia decidir, né? Essa até poder, mas eu não saberia acusar. O que eu sei é defender.
Legal, bacana. É dom. É dom. Professora, vamos conferir então mais uma pergunta? É do Lucas, aqui de Brasília também. Pode rodar. Professora, a carreira do advogado é vasta. Na sua concepção, qual a área que está precisando de mais profissionais? Esse é um anseio de muitos estudantes, né? Procurar uma área que ainda precise de profissionais especializados ou que não tenha tantos profissionais como o direito de família, o direito penal. O que a gente pode dizer para o Lucas? Olha, eu não seria a pessoa mais adequada para fazer palestras de empreendedorismo. Portanto, a resposta que eu daria para o Lucas seria uma resposta com uma certa objetividade, ponto. Analise aquilo que o mercado oferece e as opções que oferecem. Hoje tem opções de áreas do direito que quando eu formei, sequer existiam. Pensar em direito digital e tantas coisas mais que hoje existem, né? Cyberbullying e tantas coisas aí que dizem respeito com essa seara. Mas que por outro lado, hoje existem e que também demandam conhecimentos específicos. Agora, o que me parece fundamental é que nós precisamos, e eu acho que a gente sempre vai precisar e sempre vai louvar a existência de bons profissionais. Então, assim, existem determinadas áreas do direito que parecem áreas fadadas a uma extinção. Eu, olhando aqui, humildemente, de fora, olharia, por exemplo, a seara do direito do trabalho e pensaria assim, nossa, num contexto como esse, de absoluta desregulamentação, de destruição praticamente dos sindicatos e tudo mais, o que o direito do trabalho, como o direito do trabalho se coloca como uma perspectiva de atuação mesmo para quem está entrando hoje no mercado de trabalho. Por outro lado, eu também parei para pensar a esse respeito e vendo o seguinte, olha, tem tantas coisas também para serem pensadas no caos. O caos, ou seja, as dificuldades, elas também fazem com que você tenha que se dedicar mais. E a crise pode ser uma oportunidade, então, né? nesse contexto, eu acredito que o que a gente precisa ter sempre, isso é uma coisa que eu aprendi. Na verdade, eu sempre tive isso também por uma formação, enfim, de caráter, de família, uma série de coisas, mas também assim pela oportunidade que eu tive logo do começo da minha carreira, de aprender o seguinte, eu era uma advogada de direitos humanos, formada com 22 anos, né? Então, com N dificuldades, né? De ser mulher, de ser jovem, enfim, de estar trabalhando numa seara que é isso, né? Direitos humanos e tal. E eu aprendi com um bom, querido amigo e velho, num bom sentido, advogado, é que nós precisamos ser muito bons. Porque quando você faz uma defesa, você tem que apresentar ali os seus melhores argumentos, porque quem está do outro lado é muito bom também. Então, eu sempre imagino que do outro lado tem uma pessoa que seja muito boa, fazendo o melhor do seu trabalho, então eu tenho que fazer o meu melhor. Então, a técnica, ela é fundamental. Então, de vez em quando, a gente para pensar assim, mas essa questão de, olha, trabalhar sobre educação, isso vira uma bandeira política. Bom, em certo aspecto, até, afinal de contas, a gente está falando de direito à educação como um direito de todos e um dever do Estado, e isso é o que diz a Constituição. Isso não deixa de ser uma perspectiva de atuação política. Mas, por outro lado, no momento que eu escrevo uma petição, eu tenho que ser o melhor na técnica. Eu tenho que escolher o melhor instrumento, os melhores argumentos, dentro daquilo que a legislação, que a doutrina, que tudo me apresenta. Então, eu diria para o Lucas que é isso, você tem que se dedicar muito para aquilo que você escolher. Claro que vai ter mais ou menos dificuldades em uma ou outra seara. E também uma outra coisa que os jovens têm muito, que é uma ansiedade de que as coisas aconteçam rapidamente. Acho que é da geração também, né? Eles vêm com uma ansiedade de que é tudo para ontem. Porque tudo é muito rápido, as coisas são muito rápidas. E ao mesmo tempo que as coisas são muito rápidas para o bem, elas também são muito rápidas, não para o mal, mas para gerar angústia, para gerar ansiedade. E aí eu volto de novo a falar como professora, como eu recebo alunos e alunas que dizem, professora, as coisas não estão dando certo para mim, não sei o quê. Quanto tempo faz que você está advogando? Faz um ano. Que idade você tem? 23, 24. Gente, tem que dar tempo. Eu sei que é difícil. A pior coisa que é, vai dar tempo. Né? Eles têm quase... Calma, tudo na hora certa. Calma, tudo na hora certa. Mas persista. Continue trabalhando, não desista. Né? De vez em quando a gente tem percalços realmente na vida. Né? Isso aí, 20 anos de profissão faz a gente também ter essa coisa assim de conseguir dizer. Tenha tempo, de vez em quando a gente tem percalços. De vez em quando a gente cai. Mas quando a gente cai, a gente tem de levantar. Levanta, não se deixa abater e ficar no chão.
levanta e tenta. Ah, nossa, eu achei que eu ia ser uma advogada de direito de família. Eu não achava que eu ia trabalhar na área das ciências criminais. Quando eu saí da faculdade, tudo que eu pensava é não trabalharei na área de ciências criminais. Então, mesmo em direitos humanos, eu trabalhava sobre acesso à terra, direito à moradia. Quando eu tocava na questão criminal, não é comigo. E isso foi, ao longo do tempo, se construindo como um elemento fundamental da minha vida. Eu escrevo sobre isso, dou aula sobre isso, enfim. Hoje eu posso falar sobre isso e advogo também nessa área. Então, tudo tem que dar um tempo. Claro que é complicado, mas acredita, eu acho que eu gosto muito de dizer isso, assim, então, eu sou uma otimista, eu sou uma entusiasta, não é aquela entusiasta da juventude pela juventude, mas dizer assim, acredita que vai dar certo, a gente precisa disso. Com essa mensagem, então, professora, eu finalizo o programa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Saber Direito. Obrigada a você, obrigada a todos e todas que estiveram com a gente aí durante a semana e nesse programa. Bom, você também pode continuar com a gente pelo nosso site, acesse aí a tvjustiça.jus.br e não esqueça de acompanhar nossos programas no YouTube. O canal é TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo na semana que vem. Tchau!